Gostaria de passar a palavra agora para o doutor Federico. Bom dia, gente. Vou falar sentado mesmo, porque a idade e o peso não me permite ficar em pé muito tempo, mas não. Primeiro aqui, só para cumprimentar a mesa, professora Priscila, doutor Ícaro, Gustavo na mediação. Eu sou juiz aqui em Pernambuco desde 2016, comecei em Orocó, hoje eu sou titular de Lagoa Grande, mas continuo em Orocó, passei por Cabrobó e outras comarcas. E antes de entrar no meu assunto, eu só peguei uma apanhada aqui dos meus antecessores, e Priscila, enquanto eu começo a falar aqui, você poderia entrar no seu Instagram e colocar que você gostaria de fazer um memorial para eu administrar no futuro, porque eu tenho que ser otimista, né? Priscila falando em codicila, tem tanto tempo que eu não ouvi que eu confundi com crocodilo. Falei, meu Deus, eu nem sei o que é codicila. Concurso vai de injeção das pessoas. E quero fazer só uma observação. Quando você disse aqui que a felicidade do marido é deixar o cartão com a esposa para sair jogar futebol, não é bem assim, tá? Essa pode custar caro, e vice-versa, a mulher que deixa o cartão com o marido também. Nós estamos aí. Um lembrete aqui para quem já está no namoro avançado, num casamento ou na união estável. Eu quero lembrar que tudo isso que a professora Priscila falou de divisão patrimonial, de ficar com patrimônio, também vale para o divórcio, tá? Vocês podem ter certeza, vocês não precisam experimentar a morte para perder patrimônio, basta divorciar. E a professora Priscila falando da atualidade do pessoal trocando fotos íntimas, eu queria alertar o colega Roque que espalhar nudes é crime, ok? Então, feito essas ponderações, que hoje também crime em rede social, hoje é um barato, né? Primeiro, tá bombando. E eu como não sou uma pessoa aí da vanguarda, não tenho aí essa abrangência de assuntos, de falar de herança digital, que a Priscila fala, o Ícaro já vem com tal de startup, poxa, são dois antenados aí já no século 22, aí eu já fiquei muito atrás nisso, então eu vou tratar de algum assunto, trazer algum assunto aqui, porque parece que muita gente quer concurso, né? Levanta a mão quem quer concurso. Certo. Só para eu entender aqui, Ministério Público, Defensoria e Magistratura, o delegado, qualquer um dos quatro, levanta a mão quem quer. Então vocês vão pegar direito penal. Isso. Eu queria falar uma besteira aqui de direito penal, porque eu tenho certeza que é algo que não passa por ninguém aqui, não atinge nenhum aluno aqui, que é maconha. Não sei por que a risada. Não, porque os meninos riram, não sei por quê. E aí, gente, a gente está nesse avanço aí, justamente hoje a gente tem um paradoxo, digamos, que você hoje consegue uma receita médica, você compra maconha medicinal para fumar, você compra óleo de maconha, que tem suas funções, o canabidiol, né? Você compra maconha de todas as formas, tudo legalizado, online, bonitinho. Antes de continuar, não estou fazendo nenhum tipo de apologia, nem vou me posicionar a favor ou contra a atual política de drogas. Deixa isso bem claro, é só uma reflexão. Você compra tudo isso. Só que se você, hoje, o pobre, principalmente, e principalmente se o pobre for preto, que não vai ter condição de comprar essa droga pelos meios legais, se ele cair com a mesma quantidade no bolso, ele é preso por tráfico. E a lei de drogas, que é a 11.343, para quem gosta de criminal, no artigo 33, traz lá o que é tráfico de drogas. Vou ficar restrito ao caput. O caput traz 18
verbos, são 18 condutas. Então, muita gente acha, tipo assim, não, eu não sou traficante, eu não vendi a droga. Você não precisa de vender droga para se enquadrar no crime de tráfico. Transportar é tráfico. Guardar. Tem o verbo transportar e o verbo trazer consigo. Se alguém puder trazer a diferença, bota as duas. É redundante. Manter em depósito, guardar, transportar, comprar é tráfico. Vender é tráfico. E a lei, ela não traz o que de fato, a quantidade de drogas que seria tráfico. E aí entra o papel, né, do juiz, do promotor, do delegado, de entender que a lei existe. Hoje eu fico vendo, eu acompanho as redes sociais, eu não me manifesto quase nada, mas eu sempre acompanho, principalmente coisas de notícias, direito e avião, e gato e cachorro, acompanho tudo assim em redes sociais, gosto de ver os videozinhos de gato e de cachorro. E hoje nós temos uma sensação de punir, né? Porque hoje, assim, de prender. Porque não punir hoje para a sociedade é prender. Se não prender, não adianta. Se não prender, não é punição. Tem que prender, tudo é cadeia. E o que me assusta é ver nos blogs jurídicos, profissionais já formados, contestando muitas vezes a conduta de um promotor, de um delegado, de um defensor, de um juiz, porque ele deu uma decisão que não, entre aspas, obedece o que a lei diz. E vejo isso ao monte, está no CPC, e o juiz contrariou o CPC, o juiz contrariou o Código Penal, e aí vem os ministrinhos, né, aquela horda de ministros, assim, dos ministros do Instagram. Só que ninguém lembra do primeiro e segundo período que vocês tiveram IED, que juiz não é boca da lei, não. Juiz não é escravo de lei, ele é intérprete da lei. E aí, voltamos aqui. Hoje, aí eu peguei uns dados. Hoje a nossa população carcerária é de basicamente que 833 mil pessoas estão presas no Brasil. Ou seja, nós temos 2 Petrovinas. É como você pegar Petrolina, dobrar a população e passar um muro. Isso é a quantidade de presos que nós temos no Brasil. 94% são homens. 40% estão no regime fechado. 25%, que são 205 mil, não tem sequer condenação definitiva. E quer ver? 53%, que são 442 mil pessoas, são pretos ou pardos. E nós temos, eu falei, 832 mil vagas. Eu estou resumindo aqui por causa do tempo. Gente, das 832 mil vagas, presos que nós temos hoje, nós temos 596 mil vagas. Ou seja, nós temos uma superpopulação de 40%, que dá mais ou menos que 236 mil. Faltam 236 mil vagas. Mas por que eu falei de maconha? Porque 1/4 dos presos hoje estão presos por causa de droga, de tráfico de drogas. Não estou defendendo que sejam soltos. O que eu defendo aqui é que tenhamos uma régua melhor para medir a situação. Por que eu falo dessa régua? Porque a pena do tráfico, gente, começa em 5 anos, vai a 15. Quem já estudou aí direito penal sabe que pode passar de 15 com as causas de aumento de pena. E aí, o problema é o seguinte: 1/4, que são 230 mil, né, mais ou menos que eu falei, estão presos por tráfico. Desses que estão presos por tráfico, 50%, mais de 100 mil pessoas, estão presos por menos de 6 gramas de maconha. 6 gramas de maconha estão colocando as pessoas atrás das grades. Tem um estudo do Ministério Público com a ONG que fala que um baseado tem entre meio grama e 1,5 grama. Eu falei que 50% da população estão presos por 6 gramas.
Se você considerar 42 gramas, que é isso aqui, nós temos 75% dos presos por tráfico de drogas no Brasil. Nós estamos falando aí de coisa de 150, 160 mil pessoas presas por menos de 42 gramas de maconha. E aí, a pergunta é, a reflexão é, deve cumprir a mesma pena em regime fechado com essas condições subhumanas que nós temos? Somente 10% das vagas em cadeias hoje têm acesso para pessoas com deficiência. Só 10%, na verdade é 9% e alguma coisa. Devemos deixar preso na PEDEG, do jeito que a PEDEG é, o condenado por um baseado, aquele que caiu com um baseado, daquele estouro que teve de cocaína, não sei quantas toneladas, porque a pena é a mesma. Faz sentido? Faz sentido hoje o estudante de direito, o estudante de qualquer área, aquele que tem 3 refeições por dia, que parece um absurdo, né? Todo mundo tem? Não. Aquele que toma banho quente, aquele que tem um teto, aquele que não convive, não dorme no chão com rato, nem com barata, aquele que tem saneamento e pode se dar o luxo de pegar seu smartphone e comprar sua maconha boisada, transada, né? O transante, né? Tem receitinha médica, não precisa de SUS, né? Geralmente não precisa nem de plano de saúde, tem os contatos médicos, compra sua maconha medicinal e fuma abertamente, usa ela abertamente. Não estou criticando, gente. O que eu quero saber é o seguinte, e aquele que vem do Bolsa Família, aquele que não tem o que comer todo dia, aquele que depende de programas sociais para viver, que são cada vez mais, e o tal da pandemia estourou esse cano, a miséria hoje é algo assim visto, a alimentação está caríssima, se está caro para todo mundo que está sentado, imagina para quem vive do Bolsa Família, e eu convivo com pessoas com essa condição todo dia, e muitas dessas pessoas, por que essas pessoas não podem ter a necessidade medicinal de fumar o seu baseado? Por que essas pessoas não podem ter a necessidade e o desejo de melhorar sua qualidade de vida com o óleo do canabidiol? A pergunta é, o tratamento é o mesmo? As blitz, as batidas, e eu não estou criticando a profissão policial, muito pelo contrário, são indispensáveis. E eu sou extremamente... eu vibro com a polícia militar, no sentido que eu sou irmão de militar, minha irmã é militar, meu cunhado, meus primos, então eu tenho convivência militar, e maus profissionais tem todos os ramos, a começar do meu, e por aí vai. O problema não é a profissão, o ser humano, mas quem aqui tem algum convívio, ou conhece, ou até mesmo vive em periferia, sabe como é comum a entrada da Força Armada na residência sem mandado de busca e apreensão, sem ordem judicial, a tal da conduta suspeita. Absolvi. Semana passada, 2 rapazes que foram pegos com um saquinho de droga no bolso, porque foram abordados em conduta suspeita, e a conduta suspeita é que eles estavam fazendo churrasco na porta de casa. A polícia passou lá e rapou o rodo em todo mundo. 2 rodaram. Foram absolvidos porque não havia conduta suspeita. Ah, mas eles estavam com drogas. Mas o boyzinho da orla e dos condomínios fechados aqui não está, não? Nós temos uma batida policial. Alguém já viu batida policial sem ordem judicial em condomínio fechado? Na orla? Naqueles prédios de um apartamento por andar? Na casa de algum parlamentar, de algum político? Não estou defendendo que tenha, não. Não deve ter mesmo, não. Mas agora, na casa do pobre, do periférico, na casa do vulnerável, é toda hora. Me falaram que faltam 5 minutos. Roque, lembrando, avisa para os seus colegas que eu sou o juiz da custódia de amanhã. E quem apresentar pulseirinha, né? Quem apresentar pulseirinha não vai ter desconto, viu? Então,
não encham a cara e dirijam hoje, pelo amor de Deus, eu quero ter um plantão tranquilo amanhã, tá? E é basicamente isso, como o tempo é muito curto, eu tinha feito uma pesquisa muito extensa aqui, é justamente debater qual que é o ponto do tráfico. E quando eu falo ponto do tráfico, eu estou me referindo somente à maconha. Novamente, sem apologia nenhuma, não estou nem defendendo, nem criticando. A lei tem que ser cumprida, é óbvio que ela tem que ser cumprida. O traficante tem que ser submetido ao devido processo legal. Agora, definir se a pena, a consequência, deve-se dar a mesma pena, a mesma consequência para 1 quilo de maconha com 1 tonelada? Porque qual que é a linha tênue de você definir a figura do usuário com a figura do traficante? Entende? Eu me refiro somente à maconha. Usuário, claro, usuário, no meu entender, eu me filio à corrente do Supremo, de que usuário, para mim, não é nem crime. É a questão de tratamento. A pessoa precisa de ajuda, não precisa de pena. Porque pena já paga todo dia, sendo um viciado, entortando. Agora tem a tal da K9, que a pessoa entorta no chão. Eu dou uma pena, é tipo um bis in idem, né? Porque já está tão arrebentado, coitado, que eu acho que, na minha opinião, o usuário precisa de tratamento e de ajuda, ele não precisa de pena. Mas muitas vezes eu fico pegando os processos de tráfico e fico vendo, poxa, aqui às vezes é 1 quilo, mas foi tráfico? E por que a pessoa foi pega com esse, sei lá, 50 gramas, 60 gramas de maconha? Caiu com uma vez um flagrante, veio até a mim, de um senhor de 80 anos, que tinha 9 pés de maconha na casa dele. Um senhor de 80 anos. E ele falou, olha, eu planto porque eu sinto muita dor. O médico me deu uma lista de remédio, eu falei com ele que não tinha dinheiro para comprar, ele falou, então fuma maconha que a dor passa. Ele falou que o médico disse isso para ele. Ele plantou maconha, 9 pés. E prenderam ele, o flagrante foi para custódia para mim. Foi o caso de trancamento e tal, foi óbvio que ele não respondeu a nada. Isso aí é uma constante. Quem for aí o candidato hoje, né, o estudante de hoje, é o concursado de amanhã, só não passa no concurso quem desiste de fazer, porque a meta é fazer até passar. E aí passa mesmo, tá? E vocês vão encontrar isso toda hora. Então, não tratem o processo como aquele papel frio, que hoje não é nem papel, PJE, quando funciona. Tem sempre uma vida ali atrás. E por mais que a situação esteja parecida, a gente tem que lembrar, 1 quilo de maconha no Morumbi é diferente de 1 quilo de maconha no sertão, na cidade mais pobre. Às vezes as finalidades são diferentes, às vezes as intenções são diferentes, né? E com certeza as oportunidades foram diferentes. Então, vou tentar encerrar antes do tempo. Priscila, faça aí o memorial e a gente está resolvido. Obrigado, pessoal.